Se você estuda inglês há algum tempo e sente que não melhora, vocabulário não aumenta, não consegue entender nada do que ouve, texto com áudio é o que você precisa para começar a ter resultado. Além disso, para ter evolução de fato, você precisa parar para estudar de forma ativa, o que envolve algumas atividades. Agora, se você começar a fazer pelo menos essas duas coisas que vou te mostrar nesse vídeo, em pouco tempo você já será capaz de entender o inglês muito melhor e você vai perceber essa melhora acontecendo bem rápido. Seja bem-vindo ao canal, eu sou o Gabriel e vem comigo porque a partir de hoje a sua capacidade de entender o inglês vai melhorar. Uma coisa que precisa ficar bem claro para você desde o início e que parece ser óbvio, mas a maioria ignora, é que para você aprender inglês, você primeiro precisa entender o que está ouvindo, porque se você não entende o que está ouvindo, você não aprende inglês, porque para você desenvolver todas as habilidades, incluindo a fala, você primeiro precisa de um bom listening, e você não vai ter um bom listening, você não vai ter uma boa compreensão do inglês se você não para estudar de forma ativa, e é por isso que eu falei que você precisa de texto com áudio se você quiser ter realmente resultado significativo, porque é a partir do texto com áudio que você vai trabalhar o seu listening com muito mais profundidade. Além disso, você precisa ser curioso, você precisa assumir ali um papel investigativo, você precisa pesquisar, você precisa procurar saber o que está acontecendo. Então essa curiosidade ela é importantíssima para você desenvolver um bom listening. E aí se você tem o texto, seja lá do que for, seja de uma conversa, seja de uma história, você tendo esse texto, você tem que desenvolver uma intimidade com esse texto. E desenvolvendo essa intimidade, buscando entender o que de fato está acontecendo, buscando conhecer aquelas palavras que estão inseridas nesse texto, você vai compreendendo muito melhor. E com esses passos todos, você vai vendo que vai ficando cada vez mais fácil de você entender o inglês. Com isso, você vai desenvolvendo essa, como eu disse, intimidade com o texto e o áudio vai ficando cada vez mais fácil de você acompanhar. Por isso que você precisa ser curioso, assumir esse papel investigativo. Por que usaram essa palavra? Por que tem essa contração aqui? Por que está nesse tempo, usando esse tempo verbal e não aquele tempo verbal? E é isso que vai desenvolver em você essa facilidade de entender o inglês. E você precisa parar para estudar de forma ativa, e a propósito é exatamente isso que estou propondo para você aqui, e a gente vai fazer isso na prática para você também ir fazendo aí na sua casa. Existem algumas atividades que você precisa fazer para que você estude o inglês de forma ativa, mas aqui a gente vai fazer apenas duas, que se você já começar com essas duas já terá um resultado interessante, que é o quê? A primeira é você correr atrás do significado, você correr atrás de traduzir, correr atrás de entender o que está acontecendo. Porque o primeiro passo é o quê? É você tornar o material compreensivo para você. Porque uma vez que o material que você tem em posse está compreensivo para você, é aí que o aprendizado do inglês começa a acontecer, é aí que o seu listening começa a se desenvolver, a sua capacidade de entender o inglês começa a melhorar. Então é a partir desse momento em que você torna o material compreensivo. Você vai ter que correr atrás de traduzir o material, de procurar traduzir da melhor forma. Tem tradutores para isso, para te ajudar, tem ferramentas disponíveis. Então esse é o seu primeiro passo. Além disso, você precisa procurar entender mais de perto as palavras. E também, somado-se a isso, que já vem a segunda coisa, você precisa reproduzir aquilo que você está ouvindo. Você precisa, nem que seja lendo o texto em voz alta, você precisa verbalizar. Você fazendo pelo menos essas duas coisas, não tem como o seu inglês não melhorar. Se tornar capaz de entender o inglês muito melhor do que como você está agora. Vamos conferir isso na prática, porque na prática é bem melhor. Então aqui eu tenho um texto, que é uma história que está sendo contada aqui. Está sendo narrado algum evento, alguma coisa. Eu vou colocar esse áudio para a gente ouvir, você vai ter aí um nível de compreensão e a gente vai fazer exatamente o que eu estou te propondo. Essas duas coisas que estou te propondo. Tem muito mais coisas, mas se você começar pelo menos com essas duas, já será uma grande coisa.
Então vou colocar o áudio e aí a gente vai o quê? Estudar o texto de forma ativa, de forma investigando ali para essa compreensão de fato começar a acontecer. Então ouça só aí e acompanhe junto comigo. Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. Today, her coach told her there is a competition coming up. He wants her to compete in a lower weight class. As a result, Kendra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Kendra has always loved wrestling. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. She doesn't have as much time as she used to, and she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Bom, você acabou de ouvir esse áudio. Aí eu te pergunto, o que você conseguiu entender? E aí que eu falo aqui principalmente para quem está no início, mas que já tem alguns meses já estudando, talvez até um ano ali estudando inglês, um ano ou um pouquinho mais, mas tem uma dificuldade enorme de entender até coisinhas básicas. O que você conseguiu entender daqui? Pelo menos a metade, 30%, nem isso. Não se preocupe, porque primeiro que aqui a forma como foi pronunciada já foi de uma forma um pouco mais rápida e dependendo do seu nível de vocabulário fica mais difícil ainda de você entender. Mas esse é o propósito, é você chegar a um nível em que você consegue entender com mais facilidade. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar isso aqui, a gente precisa entender. Só de ouvir não deu? Então tenha o texto também, porque ele é a ferramenta que vai te ajudar a entender o inglês com muito mais profundidade. Então, olha só, nós temos aqui o título desse relato que a gente acabou de ouvir, que diz o seguinte: Wrestling Competition. Wrestling Competition, que na tradução é competição de luta livre. E aí, se você não sabia como que se diz em inglês luta livre, tá aí, wrestling, wrestling. E aí se você está ouvindo essa palavra pela primeira vez, olha que maravilha, o seu vocabulário já começou a aumentar. Percebeu o ponto aí? E não só o seu vocabulário começou a aumentar, você ouviu, além de ouvir, você está participando com o texto, tendo conhecimento da palavra. A palavra está sendo apresentada para você, tanto em áudio quanto em texto, o que aumenta mais ainda o seu aprendizado. Agora você sabe que luta livre é wrestling. Wrestling. E você sabe agora que a palavra que você acabou de ouvir em inglês, wrestling, significa luta livre ou lutando, dependendo do contexto de como essa palavra está sendo utilizada, como a gente vai ver já já. Beleza, então a gente entendeu aqui esse título. Agora a gente vai de fato para o texto. Vamos ouvir ele também e a gente vai ver o que a gente aprende. Vamos lá? Ouve aí. Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. Today, her coach told her there is a competition coming up. He wants her to compete in a lower weight class. Então, você acabou de ouvir de novo uma partezinha desse áudio. Você precisa assumir uma postura investigativa. Estudar de forma ativa é chave para você desenvolver o seu listening, a sua capacidade de entender o inglês. E aí, digamos que você correu atrás de tradução. Você foi traduzir esse texto que você tem em posse ali. E aí você chegou à conclusão de que ele está dizendo o seguinte: Kendra está em um time de luta livre há cerca de 15 anos. Hoje, seu treinador lhe disse que tem uma competição chegando ou que tem uma competição se aproximando. Ele quer que ela compita numa categoria de peso mais baixo. Então, você correu atrás da tradução, você já sabe agora o que está acontecendo, o que o texto está relatando. Mas só a tradução não basta. Você não pode se dar por satisfeito em ter traduzido aquilo ali e acabou. É preciso você entender um pouco mais. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai investigar alguns vocabulários que aconteceram aqui. Então nós temos aqui já de cara o wrestling. Wrestling, que a propósito estava lá no título desse relato. Wrestling, como eu já disse, já adiantei, significa luta livre, ou ainda, dependendo do contexto, significa lutando. E aqui eu tenho um exemplo numa frase aqui, usando essa palavra wrestling. Vamos ver?
Diz assim a frase: He was wrestling with a very difficult life question. He was wrestling with a very difficult life question. Ele estava lutando com uma questão de vida muito difícil. Então olha aqui, ó, a palavra wrestling, que significa luta livre também. Eu te dei aqui um outro contexto e aí você tem que correr atrás de contextos da mesma palavra. Essa mesma palavra sendo utilizada em contextos diferentes. Quando você faz isso, você aumenta a sua compreensão daquela determinada palavra. Aqui no contexto dessa frase, você está vendo que a palavra wrestling está significando lutando, enquanto que na história em si, ela está significando luta livre. E aí expandiu a sua capacidade de entender o inglês. E aí até então uma palavra que você nem conhecia, agora você ouve e sabe o que ela significa, sabe o que está dizendo. Por quê? Porque você foi atrás de entender o que está acontecendo ali. Você foi investigar, você foi traduzir, você correu atrás. E você combinando isso aí, que é fundamental, é a primeira coisa que você precisa se preocupar, é entender, né? Fazer o material se tornar compreensivo para você. E aí você reproduzir também, combinar isso, reproduzir, verbalizar, acabou. Você já está aí num bom caminho para começar a entender o inglês muito melhor. Vamos fazer isso? Vamos verbalizar essa frase aqui para concluir essa parte? Então diz assim a frase: He was wrestling with a very difficult life question. Repete aí em voz alta. He was wrestling with a very difficult life question. Isso. Se você tiver dificuldade, não faça rápido, não tem necessidade. Pausa o vídeo e vai tentando. He was wrestling with a very difficult life question. E aí você vai aumentando, vai acelerando aos poucos. He was wrestling with a very difficult life question. He was wrestling with a very difficult life question. Até você conseguir falar numa velocidade normal. Vai aos poucos, esse é o segredo. Beleza? Então aqui, viu que agora você sabe o que significa a palavra wrestling? Bacana isso, né? Agora vamos ver mais ocorrências que aconteceram só nessa parte aqui, ó, que a gente acabou de acompanhar. Então, uma outra coisa que acontece é o seguinte, essa estrutura aqui, ó, for about. Quando que ele acontece? Quando diz aqui, ó, Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. For about. O que significa esse for about? Você precisa ser curioso. Não basta você viu aqui a tradução, já sei o que essa parte aqui quer dizer. Afinal de contas, a tradução já está dizendo tudo. Mas se eu te pergunto de forma aleatória, o que significa for about? Aqui que você acabou de ouvir. Talvez você não saiba dizer, porque você está contando só com a tradução. Tá vendo a diferença? Então quando você vai nos detalhes, é diferente. Aqui você já passa a saber que for about pode significar por cerca de ou aproximadamente. Aí você, aí quando você vem aqui na tradução, deixa eu ver então onde ela apareceu aqui. Livre acerca de. Sim, então for about na tradução aqui ó, é o acerca de. E essa estrutura acerca de é o que está traduzindo o for about. E aí você aumenta a sua consciência do inglês. É isso aí, dá trabalho, mas é assim, esse é o caminho. Aí você aprende mais uma coisa, for about. Essa estrutura junta, for about, principalmente nesse contexto, pelo menos nesse contexto aqui, é por cerca de ou aproximadamente. E mais adiante você vai encontrar um outro termo, coming up. E isso aqui, ó, com mais investigação na sua pesquisa, você vai descobrir que se trata de um phrasal verb. E aí você vai buscar saber o que significa phrasal verb. Vai aumentar ainda mais a sua consciência do inglês. Você vai ver que um phrasal verb é um verbo frasal que é composto de duas ou mais palavras. No caso, geralmente, é um verbo e uma partícula, uma preposição, que é o caso aqui, ó, verbo e preposição, que ele vai ganhar um significado um pouco além do que a palavra em si pode sugerir. E você vai investigando, vai pesquisando e vai conhecendo tudo isso. E aí o coming up, você vai entender que significa vindo, chegando, se aproximando. Percebeu? É muito melhor você ter esse tipo de abordagem do que você
só ir naquela coisa superficial. Você não vai muito longe no superficial. E onde aparece esse coming up? Vamos no texto aqui de novo. Ele diz, Today, her coach told her, there is a competition coming up. Coming up. Então, na tradução, hoje, seu treinador lhe disse que tem uma competição chegando. Opa! Então, o coming up foi traduzido para chegando. Mas poderia ser se aproximando. Tem o mesmo significado. E aí você, querendo evoluir o seu inglês de verdade, com um modo curioso, com um modo investigativo, ativo, você vai se perguntar, tá, mas como que eu poderia dizer essa mesma coisa sem utilizar a palavra coming up? Haveria uma outra forma de eu dizer isso sem usar essa palavra? E aí, dentre as opções, você vai ver ali a que mais se adequa ao contexto. Você vai em busca disso aí, dessa informação. E entre as possibilidades, você vai encontrar uma delas, que é a que eu trouxe aqui. Ao invés de você usar a palavra coming up, você pode dizer approaching. Approaching. E olha só como que ficaria. Ao invés de dizer there is a competition coming up, você vai dizer there is a competition approaching. There is a competition approaching. Vamos repetir isso em voz alta? Primeiro o original. There is a competition coming up. Diz em voz alta. Isso, mais uma vez. There is a competition coming up. Isso. Agora, se você fosse dizer de outra forma, usando a palavra approaching. There is a competition approaching. There is a competition approaching. Isso aí. O que você fez agora? Você aumentou a sua capacidade de comunicação. Você pode agora se comunicar de forma diferente para dizer a mesma coisa. Viu como que você vai aumentando a sua consciência do inglês? Agora a gente vai para a última palavra que eu marquei aqui, que é o lower. Lower. Onde que aparece esse lower? Ele aparece aqui, ó, quando diz aqui, ó. He wants her to compete in a lower weight class. In a lower. O que significa lower? Lower significa mais baixo, mais leve, tá? Aí você se pergunta, mais baixo, mais leve? E se eu quiser dizer só baixo, leve, o que faria? Então você já ia começar a investigar e você ia chegar numa informação que vai te dizer o seguinte, esse lower aqui, ó, ele está acrescido, na verdade, desse sufixo, o or. Quando você acrescenta esse sufixo or, ele ganha mais significado. Por exemplo, só a palavra low, você pode traduzir para baixo, para leve, dependendo do contexto. Então, low, baixo, leve. Quando você diz lower, com esse sufixo aqui, é como você acrescentar o mais no português. Lower fica mais baixo, mais leve. E como que você descobre isso? Cruzando os braços? Por osmose? Não, é investigando, assumindo essa postura curiosa, correr atrás de entender de fato, com profundidade. Então, agora você, numa tacada só, você aprende duas palavras, que é o low e o lower. Viu aí? É muito mais produtivo, o seu resultado é muito maior. Agora, com essa consciência, sabendo disso tudo aqui, vamos ouvir de novo esse trecho e você vai entender ele muito melhor agora. Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. Today, her coach told her there is a competition coming up. He wants her to compete in a lower weight class. E aí, digamos que você, poxa, fechei isso aqui, mas quando você vai passar para o último aqui, você lembra, caramba, mas tem uma coisa aqui que eu não parei para ver o que está acontecendo. Lembra aqui, ó, olha só, Kendra. Kendra é um nome de uma pessoa. Aí você se pergunta, por que raio está esse S aqui? Por que tem um nome de uma pessoa e tem essa vírgula aqui em cima? Aí caso você não saiba, na sua pesquisa você vai descobrir que é um apóstrofo. E por que tem então esse nome com apóstrofo e um S? Caramba, quase que eu já ia passando para o próximo sem ver esse detalhe aqui. Aí você vai investigar, você vai perceber o seguinte, que no inglês é uma das coisas que mais acontecem, é o que? Contração, é você reduzir uma palavra e contrair ela na outra, que é o que aconteceu aqui. Sabe o que é esse S? Esse S, na verdade, é uma redução da palavra do verbo has. O verbo have,
nessa forma aqui, ó, has. Ao invés dele ter dito Kendra has been, ele diz Kendra's been. Porque ele reduziu o has e aí restou só o S do has. Então ele não vai dizer Kendra has been. Ele vai dizer Kendra's. Kendra's. Ele reduz e aí o S ele já junta aqui ó, com um apóstrofo para indicar que houve essa redução. E aí vai ficar o quê? Kendra's, ao invés de Kendra has. E aí, você com mais curiosidade, vamos voltar aqui para o has por enquanto. Has been, has been. Nossa, esse has been, o que significa? Você vai correr atrás, você vai perceber, você vai descobrir na sua pesquisa que isso se trata de um tempo verbal que é o que chamamos de present perfect. Esse present perfect é quando a pessoa quer passar uma informação de algo que começou em algum ponto no passado e tem relevância ainda agora no presente, quando ela narra a história. Então, isso indica uma progressão, algo que vem acontecendo desde algum momento no passado, vem acontecendo, até agora acontece. Por isso, has been. O que equivale para nós aqui, como o tem sido, tem acontecido, tem estado. Não está só agora, tem estado. Esse tem estado evoca o quê? Uma situação de que algo começou a estar lá no passado e vem acontecendo. Tem estado assim até o presente momento. Então, esse tempo verbal, essa estrutura aqui, ó, ela é uma ferramenta que possibilita você passar essa informação, essa linha de tempo. É com investigação que você vai entender isso aqui. Me diz uma coisa, se você não parasse para investigar isso aqui, para estudar de fato, você só com tradução, você saberia disso aqui? Pegar isso aqui, jogar lá no tradutor e tá tudo certo? Você ia ter consciência disso aqui? Não ia, eu tenho certeza que não ia. Então é bom você investigar. Agora você sabe o que está acontecendo só nesse pedacinho aqui. Olha o tanto de informação que você deixaria passar. E aí, para ficar melhor, o que você precisa fazer? É combinar essa atividade, esse exercício que você já está fazendo aqui, verbalizar também. Combina esse exercício com o verbalizar, falar em voz alta, reproduzir. O que eu vou fazer agora? Vou deixar tocar essa parte aqui de novo. Você preste bastante atenção aí. Depois que tocar, você dá pausa e tenta reproduzir em voz alta, lendo isso aqui, ó. Eu vou deixar na tela inteira para você, para assim que você ouvir, você vai tentar ler tudo isso aqui em voz alta. Pausa lá o tempo que você precisa e reproduza tudo isso aqui em voz alta para massificar mesmo aí o seu aprendizado. Vamos lá? Vou colocar de novo aí, vai ficar em tela cheia e depois você reproduz. Você pausa aí, eu não vou esperar você ler. Você pausa e a gente continua depois. Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. Today, her coach told her there is a competition coming up. He wants her to compete in a lower weight class. Então agora você pausa e lê tudo isso aqui em voz alta. Leve o tempo que precisar. Ok? Vou assumir que você fez isso e agora a gente vai dar seguimento. Então agora a segunda parte aqui, vamos ouvir para a gente dar seguimento. As a result, Kendra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Kendra has always loved wrestling. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. Então a tradução nos diz, como resultado, Kendra terá que mudar sua dieta. Ela também terá que começar a ir mais à academia. Kendra sempre amou luta livre. No entanto, ficou mais difícil conforme ela foi ficando mais velha. Então nós temos aqui já mais uma compreensão, porque a tradução tem esse poder de fazer a gente entender de forma ali mais instantânea, né? Então você já torna o material compreensivo, que é um passo importante para você começar a aprender inglês de fato. Mas a gente vai ver agora as palavras que foram utilizadas, os vocabulários. O primeiro aqui é o diet. Esse diet que vai aparecer aqui quando diz Kendra will have to change her diet. Diet. Esse diet significa dieta. Então ela vai ter que mudar a sua dieta. Diet, dieta. Mais adiante nós temos uma outra palavra que é o gym. Gym vai aparecer aonde? Vai aparecer aqui quando diz She will also have to start going to the gym more.
going to the gym. Gym, academia. Então, diet, dieta. Gym, academia. Então, você já vai aumentando o seu vocabulário aí. E você vai aprendendo tudo isso dentro de um contexto. O que facilita mais ainda você reter esses vocabulários. E olha que não estou falando de memorizar, tá? Mais adiante temos a palavra however. However, que é aqui, ó, quando ele diz, ó, however, it's got more difficult. However, it's got more difficult. Então, however. Esse however significa no entanto, entretanto, poderia ser mais, porém. E na tradução, como que ficou aqui, ó? Olha, no entanto, então foi traduzido o however para no entanto. E aí você, com esse modo curioso, com esse modo investigativo, você vai se perguntar, tá, e se eu não quisesse usar a palavra however? Teria uma outra opção de eu dizer a mesma coisa sem usar essa palavra? A resposta é sim, tem várias opções. Mas se você quisesse dizer, por exemplo, de uma forma menos formal, você tem aí a opção da palavra still, yet e o but. E aí, como que ficaria esse trecho? Ao invés de você dizer however, it got more difficult, você vai dizer still, it got more difficult. Ou ainda, yet, it got more difficult. Ou but it got more difficult. E aí você diria o restante. Então, still, yet e o but, você conseguiria dizer, transmitir a mesma mensagem usando palavras diferentes. Esse still, por exemplo, seria um ainda assim. O yet, você poderia traduzir para também ainda assim ou só ainda. E o but, que é o mas, porém, essa adversativa mais conhecida, né? Então você teria essas opções aqui que são menos formais para substituir however. However. Viu aí que bacana? Então você aprende muito mais vocabulário com isso aqui. O seu vocabulário expande. Se ele não estava se expandindo, não estava aumentando, agora olha aí que beleza. E mais adiante nós temos também a palavra gotten. Gotten, que significa ficado nesse contexto aqui. E por que eu estou enfatizando nesse contexto? Porque você, como um bom estudioso aí, e que não tem preguiça, que vai investigar, que vai buscar entender mesmo, você vai descobrir que o gotten é o particípio passado do verbo get, que é isso aqui, ó. E aí, com mais pesquisa, você vai ver que get se trata de um vocabulário, de um verbo muito versátil, significando dizer que ele é um verbo que é um pau para toda obra. Ele é um quebra-galho. Ele é utilizado em vários contextos. Ele pode significar, pode assumir vários significados. Ele é muito versátil. Então, se o get é versátil, a sua versão no particípio passado também carrega essa versatilidade. Então, nesse caso, pensando nisso, você não pode dizer que o gotten vai significar só o ficado. Por quê? Porque ele é versátil. Ele significa ficado, está significando ficado nesse contexto aqui. Tem ficado mais difícil, percebe aí? Mas em um outro contexto, ele pode significar outra coisa, que não ficado. Percebe aí? Então é importante você estar ciente disso. Porque senão você vai ficar com aquele cabresto. Nossa, o gotten, no particípio passado, ele vai significar ficado. Mas aí, em outro contexto, ele pode não estar significando isso e você vai ficar sem entender o que está rolando. Entendeu aí? Pois bem, então, fechando isso aqui, vamos ouvir mais uma vez, reforçando a tradução e depois fazendo aquele exercício para você pausar aí e verbalizar. Falar, ler isso aqui em voz alta. Vamos lá? As a result, Kenra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Kendra has always loved wrestling. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. E aí, reforçando a tradução, como resultado, Kendra terá que mudar sua dieta. Ela também terá que começar a ir mais à academia. Kendra sempre amou luta livre. No entanto, ficou mais difícil conforme ela foi ficando mais velha. Olha aqui o gotten, ficando. Ficando ou tem ficado, depende do contexto ali e de como você quer traduzir. Ficando ou ficado vai representar isso aqui, ó, o gotten, ok?
E aí, olha só, você acabou de ouvir, vou colocar mais uma vez, porque é importante essa prática do listening, e logo em seguida você verbaliza isso aí. E mais uma dica para você, vai lento, vai lento. Não consegue ler rápido? Tome o tempo que for preciso. E aí uma dica, você faz o seguinte, as a result, pronunciando devagar, as a result, Kendra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Tá muito rápido ainda? Vai mais lento. E aí você vai aumentando essa velocidade aos poucos, até você atingir aquele ritmo mais natural, aquele ritmo mais normal. É assim. Então vamos lá? Ouve de novo, e aí depois você pausa e a gente vai partir seguindo em frente. As a result, Kendra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Kendra has always loved wrestling. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. Pausa aí, e aí eu vou partir para frente. Vou assumir que você pausou e fez a sua atividade, beleza? Então tá. Agora vamos para o próximo passo aqui, ó. Essa é a última parte para a gente concluir. E viu o tanto de progresso que a gente já fez aqui num texto pequenininho, com um áudio bem pequeno, com 34 segundos? Então você já tem muito conhecimento aqui, você já aumenta muito aqui, expande o seu vocabulário e você começa a entender o inglês melhor só com um pouquinho de ação. Viu aí que legal? Agora, antes de a gente concluir aqui, eu só quero lembrar para você que está aí firme para aprender inglês, está correndo atrás e quer mesmo ter resultado, de repente você já está numa fase aí, já está preparado para fazer um bom curso. Quem sabe até você já não esteja pesquisando por um bom curso de inglês. Eu só quero te dizer que aqui no canal eu recomendo um curso bem bacana, um curso muito bom, onde você tem a possibilidade de aprender inglês até 6 vezes mais rápido por conta da metodologia desse curso. Então, se for esse o seu caso, se você já está em busca de um curso, já está preparado para fazer um bom curso de inglês, sugiro que você venha aqui na descrição do vídeo e vai ter ali o link desse curso que recomendo, para você ir lá conhecer, para você saber como e por que você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido com esse curso. Vale muito a pena, dá uma olhada lá para você ver como que o método funciona e você vai aprender inglês muito mais rápido, ok? Fica aí a minha recomendação, é um curso bacana, muito bom e que vai evoluir o seu inglês significativamente. Você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido com esse curso. O link vai estar aqui na descrição, ok? Então, seguindo em frente, vamos concluir com essa parte da história, com essa parte do texto com o áudio. She doesn't have as much time as she used to, and she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Então a tradução nos diz, ela não tem tanto tempo quanto costumava ter, e ela não perde peso tão facilmente quanto costumava. Mesmo assim, Kendra encontrará uma maneira de competir. Ok, ótimo, a tradução nos dá essa compreensão instantânea, mas como a gente não se conforma só com a tradução, a gente quer entender de forma mais profunda, a gente vai para os vocabulários. Então nós temos aqui uma estrutura, a estrutura asmat. Asmat. Você não encara aqui como sendo 2 palavras, você encara como uma estrutura só, asmat. Asmat, você vai pesquisar. Procura saber o que significa o asmat. O asmat significa tanto. E vamos ver onde esse asmat aparece na tradução? Olha aqui, ó. Ela não tem tanto tempo quanto costumava ter. Olha o asmat aqui, ó. Tanto. Ela não tem tanto tempo. Ela não tem as much time. She doesn't have as much time. E se você não quisesse utilizar essa estrutura as much, como que você poderia dizer a mesma coisa sem essa estrutura? Uma forma de você dizer isso, que não é a única, seria isso aqui, ó. She has less time now than she used to. Viu? Mudou. Você não percebe aqui a estrutura as much. She has less time now than she used to. Ela tem menos tempo agora do que ela costumava ter. E aí, para a gente ser mais prático, são as 2 coisas, a gente precisa verbalizar também. Então vamos fazer isso agora? No original diz o seguinte, She doesn't have as much time as she used to. Repete aí em voz alta.
She doesn't have as much time as she used to. Isso aí. Agora, o alternativo, onde a gente vai omitir, onde a gente não vai usar a estrutura as much, vai dizer o seguinte. She has less time now than she used to. She has less time now than she used to. Você em voz alta. Isso aí. Então, você verbalizando, olha, o seu aprendizado, ele é ainda maior. Então, a gente aprendeu aqui a palavra as much. As much. E se você for observar, sendo mais curioso, for observar só essa estrutura, o as aqui, ó, pelo menos nesse contexto, então, olha só, ele vai aparecer mais adiante. And she doesn't lose weight as easily as she used to. Olha, as easily as she used to. Então, esse as duas vezes. As easily as she used to. O que significa esse as e as aqui, ó? Pode ser o tanto, quanto ou tão quanto. É o que vai ver aqui na tradução, olha só. E ela não perde peso tão fácil, olha o as aqui, ó, tão facilmente, quanto, olha o as aqui de novo. As easily as, tão facilmente quanto. Então você vai prestando atenção nesses usos, nos empregos dos vocabulários que aparecem e você vai aumentando o seu entendimento. É assim que funciona. Dá trabalho, mas é desse jeito aí. E mais adiante temos a estrutura used to. Used to significa costumava, costumado, depende do contexto para você fazer essa tradução. Used to. Used to. Aí você lendo direto, used to, costumava. E também temos a palavra nonetheless. Nonetheless. Esse nonetheless aparece aqui, ó. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Nonetheless, que significa mesmo assim, apesar disso, ainda assim, que poderia ser traduzido também para no entanto, entretanto, mas, porém, todavia, e essas adversativas todas você poderia encaixar aqui na tradução. Viu aí? E olha só, além desse nonetheless, você poderia encontrar uma outra palavra bem parecida com essa. Você com esse ímpeto de investigar, com essa curiosidade, você ia acabar se deparando com essa outra palavra também. Ao invés de dizer nonetheless, poderia ser isso aqui, ó, never. Nevertheless, nevertheless, ao invés de nonetheless. Dizendo a mesma coisa, significando a mesma coisa. Nonetheless e nevertheless. Então, bacana isso aqui. É importante você assumir esse tipo de abordagem, porque a sua compreensão é muito maior. O seu resultado em aprendizado do inglês, ele é muito maior. E olha, aqui tem espaço para discutir muito mais coisas. Se eu fosse dissecar isso aqui mesmo, todas as partes que a gente já viu, esse vídeo ficaria muito maior do que ele já está aqui. Mas eu acho que isso que a gente já fez já é suficiente para você entender a importância dessa abordagem. A sua compreensão, de fato, ela não é a mesma. Se você passar a fazer isso aqui todo dia, nem que seja um pouquinho diariamente, não tem como o seu listening não melhorar. Não tem como o seu vocabulário não aumentar. Inevitavelmente vai expandir o seu vocabulário, inevitavelmente você vai ser capaz de entender muito melhor o inglês do que você entende nesse momento, até aqui. Então, para fechar, vamos ouvir de novo, reforçar a tradução e depois você pausa para verbalizar, para ler em voz alta tudo isso aqui. E espero que você tenha feito nas outras partes também, tá? Não deixe de fazer isso. Vamos ouvir. She doesn't have as much time as she used to, and she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Ela não tem tanto tempo quanto costumava ter, e ela não perde peso tão facilmente quanto costumava. Mesmo assim, Kendra encontrará uma maneira de competir. Beleza, agora vou colocar mais uma vez para você ouvir, que não custa a gente praticar o listening, e em seguida você pausa para ler em voz alta tudo isso aqui. She doesn't have as much time as she used to,
and she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Agora pausa e leia em voz alta. Ótimo, vou assumir que você leu isso aqui em voz alta e mais uma vez reforço o que eu disse. Você não precisa ler na mesma velocidade, principalmente se você está começando por agora, ainda não consegue ler muito bem, vai devagar, ouça o que a pessoa está falando com muito cuidado e vai tentando reproduzir isso aqui de forma lenta. E aí você pode ir nesse ritmo. She doesn't have as much time as she used to. And she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. E aí você ouve de novo, tenta repetir, ouve de novo, tenta repetir, mais uma vez. Essa repetição é o que vai fazer maturar tudo isso aqui, ó, na sua cachola. É importante essa repetição. E aí depois de tudo isso aqui, você vai ser capaz de ouvir todo o áudio, vai entender ele por completo e vai ser capaz também de pegar todo o texto e ler numa tacada só em voz alta. Vai precisar de treino. É isso aí, faz parte do processo. Agora, para concluir, vou colocar o áudio inicial lá completo de novo e você vai perceber que já mudou alguma coisa aí. A sua compreensão, ela já subiu de nível. Vamos lá? Então ouça aí junto comigo. Kendra's been on a wrestling team for about 15 years. Today, her coach told her there is a competition coming up. He wants her to compete in a lower weight class. As a result, Kendra will have to change her diet. She will also have to start going to the gym more. Kendra has always loved wrestling. However, it's gotten more difficult as she's gotten older. She doesn't have as much time as she used to, and she doesn't lose weight as easily as she used to. Nonetheless, Kendra will find a way to compete. Maravilhas, então acabamos de concluir essa tarefa e você percebe que ele fala numa velocidade um pouco mais rápida. Conforme você for fazer esse exercício que a gente fez aqui, você repetir isso aí que parece ser muito difícil de você acompanhar, daqui a pouco vai ficando fácil. Parece que ele vai começar a falar mais lento, mas é porque você vai conseguir acompanhar melhor, percebendo melhor as palavras que ele está pronunciando. Então esse é o poder de você ter esse tipo de abordagem aqui. E para você continuar nesse ritmo de estudo e continuar aprendendo, além de você rever isso aqui, eu vou indicar a você mais um outro vídeo que vou deixar aqui na descrição, que vai ajudar demais. Na verdade não vai ser um vídeo, vai ser uma playlist de como que você pode treinar o seu listening para você passar a entender o inglês muito melhor. Vai aparecer aqui na descrição do vídeo o link para você ir lá já e continuar os seus estudos, e também aqui na tela final vai aparecer para você também. E lembrando que o curso que eu indico para você aprender inglês até 6 vezes mais rápido vai estar aqui na descrição também. É o primeiro link e também vai estar no comentário fixado. Vai lá e veja como que o método funciona. Você vai ver também o pessoal que tem o resultado lá. Você pode aprender inglês até 6 vezes mais rápido. No mínimo, vale a pena você dar uma conferida. É isso aí, me despeço de você. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que ele tenha sido útil para você, e eu te aguardo na playlist que vai aparecer a partir de agora aqui, para você continuar aprendendo inglês, para você continuar aprofundando a sua capacidade de entender o inglês, de desenvolver as habilidades do inglês, beleza? Te aguardo lá no próximo vídeo.